Nesse vídeo, no terceiro vídeo, eu tô falando sobre como você vai dominar a sua crença do eu não sou o suficiente. E aí, nesse vídeo, eu também passo um exercício para que você já comece a trabalhar essa crença. Eu acho que você pode gostar bastante, porque os exercícios são muito aplicáveis no seu dia a dia. Se você gostar desse vídeo, curte, compartilha e deixe seu comentário para mim. Vou começar dando exemplos, tá? De como que a gente vê essas crenças na nossa vida, essa crença do eu não sou o suficiente. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Vamos pensar aqui numa situação. O que acontece se, vamos supor que você tá numa reunião ou num papo muito importante, você tá muito engajado, né? Em alguma coisa. E aí, nesse seu papo muito importante, nessa sua reunião, você tem uma ideia, uma coisa que veio lá de dentro de você, da sua cabeça, né, da sua experiência, enfim. E essa sua ideia, nessa sua ideia, você fala isso para alguma pessoa, vamos dizer que é seu chefe, ou não sei, né, seus pais, seu marido, sua esposa, enfim. Aí você tem uma ideia legal e você compartilha, uma coisa que é importante para você. E essa pessoa te olha com uma cara de desdém, tipo, né? Nem dá muito valor para sua ideia e fala, vamos ver. E segue adiante com o que ela estava dizendo. Isso geralmente, para a maioria de nós que tem essa crença acionada do eu não sou suficiente, já gera um estresse mental interno e a gente já começa a se contar uma história de por que essa pessoa fez essa cara. Essa minha ideia realmente não serve, essa pessoa nunca me escuta, não adianta, não sei nem o que eu fico falando aqui. Às vezes, alguns de nós aumenta, né? Esse relacionamento não tá bom, e aí a gente vai crescendo esses pensamentos, essa parte negativa. Me digam se isso acontece com vocês, para vocês que estão aí assistindo, tá? E me escrevam nos comentários também se isso acontece com vocês. Essa ideia, essa história que a gente conta pra gente mesmo... Peraí que estão me mandando mensagem aqui. Essa história que a gente conta pra gente mesmo, em cima do outro, de que, meu Deus, por que eu fui falar isso? Não devia ter falado, fica triste, às vezes sai, ou até alguns de nós fica nervoso e fala, você não tá me escutando? Não tá me escutando? Porque às vezes entra na briga. É uma das maneiras da gente ativar a nossa crença de eu não sou o suficiente, tá? Então, eu sei que a palavra eu não sou o suficiente, ela é um pouco dura, né? A gente não quer admitir que tem essa crença, mas infelizmente ela está aí e a maioria de nós tem, se a gente for entender como é que como é que a gente foi criado, na verdade, né? Como é que a sociedade se constitui, como é que as escolas se constituem. Então, assim, quem não teve uma criação de apego, provavelmente vai ter essa crença bem ativada, na maioria das vezes. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Da criação, do que isso tem a ver. Mas esse é um dos exemplos, tá? Um outro exemplo, né? Vamos supor que você seja uma pessoa que gosta de cantar e de ser espontânea, só que a maioria das vezes que você canta e que você é espontânea, alguém te repreende, né? Fala, tá errado isso, ai, baixa o som, ai, que chato, ai, deixa eu ver aqui meu programa. E aí, a pessoa te dizer que ela não quer que você cante alto ou fale o que você tá dizendo, você se sente repreendido e fala, putz, de volta, né? O que eu falo não importa, aquilo que eu penso não importa, e aí você entra de volta nesse looping, e aí entra num looping emocional de raiva ou de tristeza, enfim, também é um exemplo dessa crença ativada, né? Então, eu anotei aqui, tá? Várias coisas, porque esse assunto é muito amplo, assim, muito amplo. A gente, obviamente, não vai cobrir todo ele aqui, mas vai cobrir bastante, tá? Vamos supor também que, vamos pegar um exemplo meu aqui. Então, eu tô aqui com vocês nessa live, e aí eu vejo pessoas saindo. Então, eu posso ver as pessoas saindo da live, o número diminuindo, ou algum número que eu esperava que fosse maior, e eu vou pensar, putz, eu não sou boa o suficiente, né? Essa live não foi legal, acho que as coisas que eu falo as pessoas não querem saber, e penso, quer saber, não vou mais fazer essa live, que não adianta. Esse também é um processo da minha crença de não ser suficiente estar ativada, tá? Vão me dizendo aí se vocês vivem essas situações, por favor, para eu saber se vocês estão entendendo essa situação, tá? Muitas vezes, para quem tem filhos, é bem fácil de ver essa crença ativada, né? Que, por exemplo, quando você repreende uma criança qualquer, né? De falar assim,
para ela falar mais baixo, para ela parar de falar, que criança, algumas falam bastante, para ela não fazer uma coisa que você vê que ela tá no meio, assim, por exemplo, de uma brincadeira, e você fala, para de brincar, para de falar, para de chorar, e a reação da criança é, ou ela se esquiva, até com o corpo dela, assim, quase com uma reação de medo, de concha, né? Ou ela briga, fica com raiva, chora. Isso é uma das reações da crença de eu não sou o suficiente, mais ou menos é assim que a gente cria essas crenças da insuficiência, tá? A insuficiência quer dizer que aquilo que eu sou, que eu penso, que eu desejo e que eu sei não é suficiente para que eu obtenha amor e reconhecimento das outras pessoas. Então eu nem começo muitas vezes, ou eu começo e desisto quando eu vejo que as pessoas não estão olhando com cara feia ou estão me dando feedbacks negativos, e eu tendo a desistir ou de me entristecer em demasia com as reações do mundo e das pessoas em relação àquilo que eu penso e àquilo que eu sou, tá? Às vezes eu nem começo, eu procrastino. A procrastinação também tem a ver com a crença de eu não sou o suficiente. Deu pra entender, gente? Vocês não estão me escrevendo se vocês vivem esses exemplos, então, por favor, me escrevam. Oi, Sá. Temos gente de outros países aqui. Samara tá lá de Londres nos assistindo. Então, vamos lá. Deu pra entender que é isso? Se vocês conseguiram entender, o que eu posso falar? Vamos começar para vocês entenderem assim, que muitas vezes, o nosso desejo de ser suficiente, leia-se, suficiente para alguém, nunca é pra gente mesmo, porque a gente quando nasce, a gente precisa do olhar da mãe e do pai, né, para que a gente se sinta existente. Então, obrigada, gente, estão entendendo? O nosso desejo de ser suficiente, muitas vezes, está por trás de comportamentos agressivos, então, de pessoas que são agressivas. Está por trás de a antipatia de pessoas antipáticas e está por trás de pessoas que têm certezas absolutas, aquelas pessoas muito passionais. Geralmente, esses comportamentos protegem a crença do eu não sou o suficiente, tá bom? Então, se vocês conhecerem pessoas assim, ou forem pessoas assim, mais tarde vocês mandam essa live para essas pessoas, porque eu acho que pode ajudar essas pessoas a escutar, tá? Então, tá. O que quer dizer a crença de eu não sou suficiente? Ela sempre vem embutida com uma regra. Em psicologia cognitivo-comportamental, a gente chama isso de crença-regra. Que eu deveria ser mais ou ser menos. Então, assim, o eu não sou o suficiente quer dizer que eu deveria ser mais magra, bonita, espontânea, inteligente, rica, extrovertida, legal. Tô falando no meu estereótipo feminino, né? Social, moderna. Eu deveria ser mais. Deveria ser menos chata, antipática, menos pobre, menos arrogante, menos isso, menos aquilo, menos aquilo, menos aquilo. Então, a crença de não ser o suficiente, ela sempre vem acoplada, né, com uma regra de que eu deveria ser mais algumas coisas e menos outras para que eu pudesse ser realizado, fazer as coisas do jeito que eu queria, para eu alcançar meus objetivos pessoais, para eu me sentir feliz. Ela tá muito condicionada a uma felicidade plena, a realização plena e ao amor pleno, tá? Então, isso também vem da infância. Então, a gente condiciona o eu deveria ser mais ou menos, e se eu fosse assim, complete a frase, né? Eu seria mais, estaria mais satisfeito, seria mais feliz, seria mais aceito, enfim. Então, a gente sempre tem uma condição para nossa felicidade, para o nosso bem-estar e para nossa saúde mental, que não é a nossa realidade. Isso é batata para uma crise, para uma, né? Não deixa de ser crise, né? Para uma crença de eu não sou o suficiente. Beleza? Eu deveria ser mais ou eu deveria ser menos. Então, a partir de agora, vocês que estão assistindo essa live, já vão ficar por aí pensando e estando atentos para as coisas que vocês acham que deveriam ser mais e para as coisas que vocês acham que deveriam ser menos, tá bom? Isso quando? Então, assim, para quem estava na live ontem, quando eu falei das crenças de eu não posso errar e eu não posso fracassar, o processo que a gente faz para entender essa crença de ontem é diferente do processo que a gente faz para entender essa crença de hoje. Por quê? A crença de eu não posso errar e eu não posso fracassar, ela geralmente é acionada em situações e pessoas específicas. A crença de eu não sou o suficiente geralmente é acionada sempre, porque ela é uma crença de existência.
ela mexe com o nosso sentido, para quem tá chegando lá. Estou falando que a crença de não ser suficiente, ela mexe com o nosso sentido de existência. Então, ela está acionada 24 horas por dia. E, obviamente, por isso, ela precisa de mais trabalho para ser quebrada, tá? Por que, Franciele, que ela está acionada 24 horas por dia? Porque ela é um espelho daquilo que a gente sente e se vê internamente. E ela está muito, muito condicionada às nossas memórias infantis, as memórias, assim, mais emocionais infantis que a gente tem, né? E daqui a pouco eu vou entrar nisso. Então, se você quer saber das memórias infantis, espere um pouquinho que daqui a pouco eu vou chegar lá. Então, como ela é uma crença que ela anda com a gente como um pacotinho, pensa uma mochilinha que você carrega o tempo todo, essa mochila vai ficando pesada ao longo da vida, porque essa crença, ela é uma crença distorcida. Então, obviamente, não é verdade que você não é suficiente, não é verdade que você precisa ser mais magro, feliz, gordo, atlético, rico para ser feliz e conseguir ter saúde, né, emocional. Ou ter amor de qualquer pessoa, isso não é uma verdade, isso é uma crença distorcida. Só que essa crença distorcida vem desde a infância, a gente carrega ela como se fosse uma mochila, é um processo inconsciente e ela impede com que a gente consiga literalmente sair da nossa própria limitação. Então, é como se você fosse colocando aí, vamos supor, a cada experiência dessa crença, fosse colocando um pauzinho que fizesse uma jaula para você e você vive dentro daquela ideia de que você não pode sair desse lugar ou você não consegue sair desse lugar, tá? Então, como ela é uma crença que tá com você o tempo todo, como é que você vai já tratar ela? Daqui a pouco eu vou falar do tratamento. Também é o tempo todo, você vai ligar um alarme de consciência. E não tem caminho fácil, tá, gente? Assim, não tem caminho fácil pra gente resgatar isso. Tem um caminho de repetição, você vai precisar tá predisposto a fazer isso. E já eu vou falar sobre as pesquisas sobre isso também. As pessoas que conseguem e as pessoas que não conseguem. Existe uma diferença entre quem consegue e quem não consegue, tá? Já vão pensando o que vocês acham que é essa diferença entre quem consegue e quem não consegue quebrar a crença do eu não sou o suficiente. A grande questão é que lidar com a crença de não ser suficiente envolve necessariamente lidar com as suas emoções. Para quem trabalha comigo, eu vi que tem algumas pessoas aqui que estão em constante contato comigo, algumas eu atendo, ou já foram meus clientes. Uma das coisas que eu sempre pergunto para todo mundo, quando alguém me dá qualquer queixa, ou me conta uma história, que essa história mexeu, né? Fui no meu chefe disse isso, não gostei, ou meu filho fez isso, ou meu amigo fez isso. A primeira coisa que eu pergunto é o que é que você está sentindo, o que você sentiu? E o que você sente quando você conta essa história para mim? E aí a maioria das pessoas me fala, Franciele, lá vem você com essa pergunta de o que é que você está sentindo, né? Mas ela é uma pergunta extremamente necessária para a gente conseguir quebrar e lidar com essas crenças. Então, não tem como fugir de quebrar crenças, principalmente essa do eu não sou o suficiente, sem você mapear e estar disposto a lidar com as suas emoções. Aliás, em dados de pesquisa, essa é uma das características de quem se sucede nisso, quem consegue e quem não consegue. Então, Franciele, eu não tô a fim de lidar com as minhas emoções. Eu não acho que é importante. Então, você não vai conseguir lidar com essa crença e conseguir entender quem você realmente é. Qual é o problema da crença do eu não sou suficiente? A gente não sabe quem realmente a gente é. Em determinados pontos da vida, o copo fica literalmente cheio e a gente não consegue sair daquele lugar de insatisfação, tá? E se a gente controla muito os sentimentos, o nosso corpo começa a dar essa insatisfação pela gente. Então, a gente vai agora para as emoções e sintomas dessa crença. Peguem papel e caneta e anotem emoções e sintomas dessa crença. Vamos lá. Emoções acionadas e frequentes para quem tem essa crença disfuncional, vou repetir porque ela é disfuncional, da crença de eu não sou o suficiente. Primeira emoção, raiva, né? Então, raiva, muito geralmente voltada para o outro, né? Raiva do mundo, raiva das injustiças, raiva de como me veem, raiva que as pessoas não compreendem, raiva que eu também não consigo explicar, raiva porque eu não fiz aquilo, culpa do passado, culpa de porque eu não disse, porque eu não fiz, porque eu não consigo. Então vem às vezes um misto de raiva com culpa.
para quem sente muito raiva versus culpa, culpa versus raiva, essa crença com certeza faz parte da sua vida. Então, que bom que você está aqui, né, pra gente ver. E a principal emoção, que se a gente fosse olhar, que eu tenho assim, ó, vamos olhar uma pirâmide, eu tenho raiva aqui em cima, que é o pico, eu tenho culpa e elas se oscilam, mas a base da emoção é vergonha, tá? Vergonha de quê? Vergonha, a gente fala tão pouco da emoção de vergonha que a gente nem sabe direito o que que é. É aquela vergonha mesmo, é um senso de inadequação, é uma sensação de que eu não deveria ter feito, que eu não gostei de mostrar essa parte minha. A gente, inclusive, com vergonha faz esse movimento de arquear os ombros. Por isso que as pessoas que têm essa crença têm dores aqui nos ombros. Quando a gente faz esses exercícios assim, dói muito essa parte, tá? Tem problemas de gastrite estomacais porque eu fecho meu corpo na vergonha, ok? Tem alguém querendo entrar no vídeo. Eu vou deixar hoje eu vou trazer uma pessoa online se tiver, para fazer uma pergunta ao vivo se quiser também, senão não precisa. Então, as emoções, vou repetir, mais preponderantes da crença é raiva, culpa e vergonha, tá? Quem tem crianças pequenas em casa ou convive, consegue ver raiva, culpa e vergonha. A culpa não, a criança não sente culpa ainda, né? Até os 6, 7 anos. Mas a raiva e a vergonha a gente vê na criança automaticamente quando a gente expõe, quando a gente fala, não pode fazer isso na frente dos outros, ela sente vergonha, depois vem raiva. É exatamente assim que a gente sente, tá? Igualzinho a criança. A diferença é que a gente colocou alguns filtros aí e para os outros não perceberem, mas é exatamente igual quando a gente vê uma criança envergonhada, porque a gente tá chamando a atenção dela na frente dos outros. E raiva porque a gente tá fazendo alguma coisa que ela não gostou que fizesse, falando dela, né, exigindo que ela faça alguma coisa que ela não quer, como por exemplo, dar oi pro seu tio chato, né? A criança sente raiva com toda razão. A gente também sente raiva, só que a gente aprendeu que se a gente sentisse raiva e vergonha na frente dos outros, a gente estaria sendo inadequado, ou seja, insuficiente para ser aceito no meio social. Tá? Então, a gente simplesmente deu um jeito como adultos, algumas pessoas esqueceram, sublimaram, cada um deu o seu jeito, e aí agora estamos aqui falando sobre isso, tá? Então, é bem normal, porque a gente não aprendeu a dar vazão para esses sentimentos de raiva e de vergonha, beleza? Tá, então assim, esses são os três, Franciele, são só essas três emoções, raiva, vergonha e culpa? Não, né? Obviamente algumas pessoas sentem outras coisas, algumas que já estão mais avançadas, por exemplo, eu sei que eu tenho essa crença, você vai sentir tristeza, você vai sentir até uma melancolia, um pouco de cansaço emocional, porque não consegue sair. Às vezes, se você não consegue sentir muito essa emoção, se você reclama muito do seu ambiente, do mundo e da sua situação, isso é uma raiva com culpa, então só para você entender que você está sentindo isso, tá? E se você não sente nada, também temos um problema, porque sentir nada não é normal, tá? Aí você vai ter que assistir todas as minhas lives para sempre, até sentir alguma coisa, mas isso quer dizer que você aprendeu também a engolir os seus sentimentos, tá? Ok. Vamos para os comportamentos. Como a gente se comporta, geralmente, quando a gente tá nessa crença do eu não sou suficiente. Ironia é batata. Eu não sei nem o que significa batata. Alguém sabe? Se souberem, escrevam aí pra mim. Mas assim, é claro e é evidente, tá? Que a ironia é um comportamento de defesa. Então, quando eu tô sendo irônico, a minha mente aprendeu a ser irônica para se defender da vergonha. A ironia esconde vergonha, tá, gente? Sempre. Eu sei que é muito insuportável a gente lidar com pessoas irônicas, eu particularmente não gosto. Porque tenho muitos, né, na minha vida. Mas a ironia, ela esconde uma vergonha de inadequação. É um sentimento, uma crença de que eu não sou suficiente. E aí eu aprendi que sendo irônico, eu desvio desse sentimento de vergonha, desse desconforto de me sentir não suficiente. E eu sou irônico, ou com uma piada, ou com alguma coisa, e aí eu afasto. Então eu prefiro lidar com o afastamento da ironia do que lidar com a minha sensação de que eu tô inadequado, tá? Então ironia é um dos comportamentos. Se você
começar a ser irônico amanhã, você já sabe que a ironia tá escondendo uma vergonha. Se algum amigo seu, algum tio, algum primo, algum chefe ser irônico, você já consegue entender que, na verdade, ele tá se sentindo inadequado. A ironia é um comportamento de defesa, tá bom? Outro comportamento, então temos a ironia, a evitação é um comportamento de defesa também dessa crença de que eu não sou suficiente. Então eu mudo de assunto quando você tá me expondo ou falando algo que eu não deveria, que eu não posso, que eu deveria ser mais ou menos, ou que me toca, que eu já me sinto, né, pior. Eu mudo de assunto, eu faço outra coisa, eu saio, então eu entro em evitação, eu evito falar disso. O problema da evitação é que ela causa compulsão. A evitação está por trás de alguns comportamentos compulsivos. Então, para, por exemplo, pessoas que têm compulsão, seja uma compulsão de toque, assim, né, de organização da casa, de pensamentos e de comida, e que é uma compulsão emocional, a gente trata a evitação primeiro, que é assumir o que você sente e parar de evitar, tá? Então, a compulsão é geralmente um comportamento, e aí é uma doença mental que vem da crença do eu não sou o suficiente. A compulsão tanto de pensamento, quanto de comida, quanto de organização e de limpeza, tá? A Ellen temos um comentário. Eu ri pelo fato de ter dito que se não sentimos nada, teremos que te assistir para sempre. É verdade, vai ter que me assistir para sempre. E tem muita gente que não sente nada. É normal, tá? Assim, não é normal, não é saudável. Não é normal no sentido psicológico, mas é muito frequente, porque a gente aprendeu a não sentir nada, né? É muito comum a gente ver gente que fala eu não sinto nada e elas não estão mentindo, a pessoa realmente não sente, tá? Então, a evitação também é um comportamento. A vitimização é outro comportamento, eu me vitimizo. Então, quando eu vejo que alguém acionou em mim essa questão de que eu não sou suficiente, eu não tô magro o suficiente, feliz o suficiente, mãe o suficiente, competente no meu trabalho o suficiente, rica o suficiente, eu me vitimizo, penso, pô, coitado de mim, eu não tive essas chances, por que estão fazendo isso comigo? Por que eu sou sempre o centro das atenções? Por que não reclamam dos outros? Isso é um comportamento de vitimização. Estamos acionando aí uma crença de eu não sou o suficiente, tá? A outra, ironia, já falei. Então, eu falei ironia, evitação e vitimização. O outro, explosões de raiva. Gente, muita gente me escreveu entre ontem e hoje, por causa da live de ontem, perguntando se explosões de raiva era a crença de eu não posso errar. Não é. Explosões de raiva, sabe esses surtos que algumas pessoas têm de raiva? De sobe o sangue e a gente parece que vomita a raiva nos outros, porque é o que a gente faz mesmo, a gente vomita, né? Raiva nos outros. Isso vem da crença acionada de eu não sou suficiente também, tá? Então, se você tem explosões de raiva, se alguém da sua família tem explosões de raiva, não adianta tomar remédio, não adianta tomar tarja preta, tá? Se você não curar a crença, pode até ser que você tome, porque você tá com muitas explosões, você tá com uma questão patológica aí de ansiedade, de raiva, mas você vai precisar lidar com essa crença. Explosões de raiva, gente, é sempre uma crença de insuficiência. O que é muito bom, porque se vocês verem alguém com uma explosão de raiva, não adianta vocês terem mais raiva. Essa pessoa precisa de acolhimento. Com acolhimento, a raiva passa. Desde uma criança, que eu preciso abraçá-la, mesmo quando ela estiver me batendo, porque ela tá se sentindo exposta, é uma crença acionada de não suficiência, e ela não sabe nem o que tá acontecendo com ela. Se a gente que é adulto não sabe, você imagina o cérebro de uma criança. Então, é no acolhimento, tá? Que a gente consegue ajudar as explosões de raiva, porque elas não têm a ver com raiva em si, elas têm a ver com não se sentir suficiente. Temos uma pergunta aqui, já leio aqui, Dulce, a sua pergunta. Vamos terminar. Então, evitação, vitimização, ironia, explosões de raiva, compulsão, já falei. E o último comportamento, penúltimo, choro desesperado, também é um comportamento que é proveniente, tá? Dessa crença do não sou suficiente. E o engolir seco, né? O engolir a emoção. Então, eu não sentir nada pode ser também dessa crença do eu não sou suficiente. Pessoas que têm insônia, por exemplo, eu não sinto nada, mas eu tenho insônia, eu tenho bruxismo durante a noite, eu tenho problemas gástricos, assim, inexplicáveis. É porque o teu corpo já cansou de você não sentir as coisas e ele começa a adoecer. Então, também é essa crença aí que pode estar ativada, tá? Porque pode ser 1000 coisas.
Vou ver as perguntas agora aqui. Estão me perguntando assim, ó. Consegue saber que padrões de educação vêm cada crença limitante consigo? Mas isso é um assunto para outra live. Mas eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Sobre essa crença específica, eu vou falar qual o padrão de educação que é. Trabalhar demais e só pensar no trabalho é evitação? É um tipo de evitação, mas se chama anestesiamento. Trabalhar demais e só pensar no trabalho é uma forma de anestesiar o que eu sinto, tá? O adulto, quando fica com raiva, quebra as coisas, chuta a porta, xinga, é essa crença ativada, tá? Exatamente isso. Como acolher uma pessoa que está ofendendo e gritando com você? Acolhendo mesmo. Se você conseguir abraçar, ótimo, mas tem gente que não dá, a gente não tem essa intimidade, né? Você só respira fundo e fala, eu sei que você deve estar se sentindo mal, me desculpe se você tá assim, vamos esperar, tá tudo bem. É isso que a gente tem que fazer, quando conseguir, né? Às vezes a gente não consegue. Aprendo muito com você, obrigada, que bom saber. Então, vamos continuar. Entenderam, gente? Os comportamentos são muitos, tá? Eu não tô escrevendo nada hoje. Vou repetir. Comportamentos corporais, insônia, gastrite, ironia, vitimização, evitação, explosões de raiva, compulsão e choro desesperado. Tá? Tá, entendemos aqui, né? Esses comportamentos. Então, assim, por que a gente se comporta assim? Porque quando a gente tem essa crença ativada, como essa crença é uma crença que aciona as minhas memórias de infância, Franciele, o que você quer dizer com aciona as minhas memórias de infância? Quer dizer que quando você se sente não suficiente, você sente a tua dor de infância, que de alguma maneira os seus pais ou os seus cuidadores principais, pelos motivos inúmeros, te deram um sinal de que você não era suficiente do jeito que você era. Então, coisas básicas como... Ai, não pensa isso. Isso já na adolescência, quando a gente tem ideias mirabolantes, né? E ao invés de nos escutar, os pais sem querer dizem, não pensa isso é bobagem. Então, isso quer dizer que o que eu penso não é suficiente. Não decida isso, não escolha esse curso, não tenha esse tipo de carreira, isso aí já mais adulto. Não chore, não sinta isso, você não pode ficar bravo, você não pode ficar frustrado, você tem que aprender a se comportar. Isso tudo manda um sinal para uma criança e para um adolescente que tem ainda uma cabeça que não consegue fazer essa racionalização, que a gente, como depois dos 25 anos, consegue, de que algo em mim não está certo. E se algo em mim não está certo, ou eu não vou ser amado pelos meus pais e pelos meus cuidadores, ou eu serei punido de alguma maneira. Ou eu vou ficar de castigo, ou alguém vai ficar bravo comigo, ou eu não vou ganhar sobremesa. Então, ou eu perco amor por ser eu mesmo, por pensar o que eu penso, por sentir o que eu sinto, ou eu sou punido. Então, obviamente que meu cérebro cria rapidamente um subterfúgio para que isso não aconteça. E aí que vem esses comportamentos. Então, eu aprendo a ser irônico, ou eu aprendo a evitar, ou eu aprendo a não sentir. Então, essas que são as feridas da infância que vocês tanto ouvem por aí, vários psicólogos dizerem, né? O que quer dizer curar a minha criança interior? Quer dizer curar essas memórias, que não quer dizer que seus pais foram ruins com você, não quer dizer que nada disso. A nossa criação de antigamente, infelizmente, não tinha o número de informações que a gente tem agora, principalmente informações neurobiológicas. Então, a gente não sabia nem o que acontecia no nosso corpo, nem na nossa mente. Hoje a gente já sabe, o que uma criação de apego faz para uma criança, o que um castigo faz para uma criança que cria essa memória ruim, né, de que eu não sou o suficiente, de que eu serei punido. Então, não é para culpar a nossa infância e nem os nossos pais, é mais para a gente entender de onde veio. Veio daí, veio de memórias que eu nem lembro conscientemente, eu só fiquei com aquela emoção muito travada na minha memória. Então, toda vez que eu tenho uma situação que eu preciso me expor, que me coloque em xeque como pessoa, como valor, como corpo, como mente, como vontades, né? Eu aciono essa crença e me comporto dessas maneiras que eu falei pra vocês e me sinto envergonhado ou com raiva, tá? Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é assim, a gente cura, na verdade, a raiva e a vergonha do passado, porque no presente não é nem muito racional. Se a gente for parar para pensar, né? Que razão tem eu me sentir envergonhado porque eu não tenho um corpo de capa de revista, ou porque eu não tenho a profissão que todo mundo gostaria que eu tivesse, ou porque as minhas escolhas de criação dos meus filhos não são as mesmas que as das pessoas. Não tem lógica nenhuma, né? E se ainda hoje você escuta isso de algum adulto,
fale para esse adulto que ele está totalmente equivocado, que ele não deveria dizer isso a você e a ninguém, tá bom? Você sonha alto demais, engole o choro, são exemplos de feridas? São exemplos de feridas, tá? Então, sonha alto demais, engole o choro, não pensa isso, é exemplo de ferida que causa esse tipo de crença. Ok, vamos lá então. Então, deu para entender, né? Me sinto exposto e desconfortável. Então, o que acontece, gente? Quando essa crença vem da infância, ela sempre vem, da adolescência também, você vai se sentir desconfortável e exposto toda vez que alguns desses assuntos que te pegam, que te fazem sentir insuficientes, estão à tona, né? Eu, por exemplo, conheço pessoas que quando começa a falar de carreira, a pessoa foge porque ela se sente tão incomodada e tão insuficiente que ela não quer nem conversar, é um comportamento de evitação. E daí vai dar uma compulsão de outra coisa, de computador, de jogos, de comida, enfim. Tem gente que já começa a militar mesmo, fala, não, e também é um comportamento de raiva com culpa. Então, essa crença sempre vai fazer a gente se sentir exposto e desconfortável. Sempre, 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 até hoje na vida adulta, tá? Das experiências de infância, então eu já falei que ela tem a ver com os desejos que a gente tinha na infância e não foram ouvidos ou foram literalmente tolhidos. Meus sentimentos que eu tinha na infância que foram tolhidos não me deixavam sentir, falavam que eu não podia sentir nada, nem muita alegria, nem muita tristeza. A gente nunca quer que os filhos fiquem tristes, deixem os seus filhos ficarem tristes para que eles consigam aprender a lidar com a tristeza. Deixem os seus filhos lidarem com as informações da vida para que eles possam ficar ansiosos, não evite a ansiedade, deixa ele lidar com a ansiedade, apoie ele na ansiedade. A gente não teve isso, né? E por isso a gente hoje tem tantas questões mentais para lidar. E também quando eu não tive as minhas necessidades atendidas de infância, de atenção, de olharem para mim, de me escutarem, eu só recebia ordens e orientações. Então essas são as 3 características da infância que vão desencadear nessa crença na vida adulta, tá? Mais uma pergunta. Eu estou fazendo os exercícios que você indicou e despertaram sintomas de pânico. O que fazer? Tá? Me chama inbox, que eu explico. Mas se você está fazendo isso e desperta os sintomas de pânico, você vai fazer os mesmos exercícios para regular o pânico. Acalme-se, isso não é real, eu posso controlar ou sentir as minhas emoções, faz a respiração diafragmática. São os mesmos exercícios, tá? Eles vão ajudar. Vamos para o como curar essa crença? Então vamos lá. Como curar? Primeira questão, das pessoas que conseguem ter essa plenitude e suficiência, das pessoas que não conseguem. As pessoas que conseguem estão dispostas a olhar para o seu desconforto. Elas aprendem a lidar com o desconforto. E a segunda, elas aprendem a entender e regular as suas emoções. São essas 2 coisas. Eu já dei muito treinamento onde eu falei para muita gente, para muitos gestores que tinham cargos de liderança altíssimos, assim, vamos aprender a lidar com esse desconforto. E as caras que as pessoas me olham quando eu falo de lidar com desconforto é terrível. Isso é dado de pesquisa, é uma das pesquisas da Brené Brown que eu falei para vocês ontem. Tem pesquisas neurocientíficas de que pessoas que conseguem lidar com desconforto de situações ruins, autobiográficas, conseguem regular melhor a emoção e conseguem ter mais autonomia na vida. Então, temos alguns dados aí que nos ajudam a falar disso, tá? Então, assim, aprenda a lidar com o seu desconforto. Franciele, como eu aprendo a lidar com o meu desconforto? Anotem aí que eu vou dar os exercícios agora. O aprender a lidar com o desconforto, primeiro, você já entendeu quais são os comportamentos que a gente tem quando a gente está desconfortável, né? Que são esses que eu falei agora. Então, você primeiro vai estar atento a esses teus comportamentos. Segundo, e aí ao estar atento, obviamente, você vai saber quando eles estão acontecendo. Algumas vezes você vai só lembrar de noite, pode ser que isso te cause ansiedade. Se te causar, você vai fazer os mesmos exercícios que eu tô te passando aqui, tá? Então, a gente conta como é que a gente faz para lidar com o desconforto. Você entende que você tá desconfortável, você nomeia o seu desconforto, estou desconfortável. Isso vai te dar náusea, vai te dar um aperto no peito, vai te dar travar a garganta, você vai franzir a testa, você vai se sentir desconfortável, né? Todo mundo sabe como é se sentir desconfortável. E aí, nesse minuto, você vai falar, estou me sentindo desconfortável, essa crença está acionada, eu não tô me sentindo, eu tô com vergonha, eu não tô me sentindo suficiente. E aí, você vai contar uma história diferente para você mesma. O que quer dizer isso? Ao invés de imaginar
que tem pessoas querendo dizer que você não é suficiente, ao invés de imaginar que, não, essas pessoas estão assim porque elas acham que eu não sou suficiente, ou porque elas acham que a vida é desse jeito, que já é um movimento de defensiva, você vai mudar a história para o seu sentimento da hora, para a sua realidade. Como é que eu aprendo a ter desconforto? Eu saio da ilusão do que eu acho que está acontecendo e eu volto para a realidade. E eu sei que é difícil fazer isso, tá? Voltar para a realidade quer dizer pensar o que é que eu estou sentindo agora e por que história que eu estou contando para mim mesmo nesse momento. Por exemplo, posso estar numa reunião e posso estar vendo gente sair da live. E aí isso pode me causar um desconforto. Pum, foi acionado o meu medo de não ser suficiente. E aí eu posso simplesmente acabar a live, fazer rápido, porque eu tô desconfortável, eu não quero me sentir assim. Eu posso começar a ser irônica e falando, você que está saindo é porque não quer se desenvolver. Isso não vai me curar. O que vai me curar é falar, estou desconfortável, essas pessoas estão saindo, não importa se elas estão saindo. O que é que eu tô sentindo? Eu tô sentindo que eu tô desconfortável, tô com medo de estar sendo rejeitado por essas pessoas, né? Ou não ser suficiente para elas. E aí eu falo, não, mas tudo bem, isso é um medo que eu tenho, o que eu realmente estou sentindo é que de repente eu posso não estar ajudando todo mundo e isso me causa vergonha. Então, se isso me causa vergonha, esse sentimento é meu, não tem a ver com os outros, não tem a ver com o que as pessoas estão me dizendo. E eu não preciso ter vergonha do que eu faço, de quem eu sou e do que eu penso. Então, você vai ter que fazer essa reprogramação da sua história. Você sai da elucubração de que estão pensando isso de mim, não gostaram de mim, vão lá, volta pro teu sentimento e fala, isso é vergonha e eu não preciso sentir vergonha pelo que eu sou. Por que, Franciele, que eu não preciso? Porque você não precisa sentir vergonha pelo que você é, simplesmente por causa disso, tá? E não merece, e não deve, e ninguém deve, ok? Esse exercício. Parece fácil, é bem difícil de fazer. O que você vai sentir quando você fizer esse exercício? Você vai sentir que não vai funcionar. Você vai falar, não vai funcionar. Se você sentir que não vai funcionar, você tá elucubrando de volta. Você vai ter que fazer essa repetição da sua realidade, tá? É do que você tá sentindo, até funcionar. Quando que você sabe que funcionou? Que ao invés da angústia, você sente quase que como se fosse um clique de relaxamento, tá? Essa é a hora, se você sentir isso, a hora que você falar, isso é vergonha, eu não preciso sentir vergonha, não é isso que os outros estão pensando de mim, putz, clicou. E isso tem a ver também com clicar com seus valores, tá? Então, essa maneira que a gente reprograma. Vou dar... Ok, deixa eu ver o que você precisa ser curioso, tá? A Brené Brown fala de uma questão que eu acho que pode ajudar vocês. Ela fala assim, a gente precisa, para sair dessa crença do ser insuficiente, ser curioso sobre o que a gente está sentindo. E eu chamo isso de você precisa entender o que você sente, né? A ideia de você não ser suficiente, ela é uma ideia muito ruim. E ninguém sai por aí dizendo para os outros, eu tenho a crença de não ser suficiente. No entanto, todos temos e a gente fica aí se comportando com raiva, a gente fica evitando assuntos, a gente fica ironizando assuntos. Então, para sair disso, é importante que você tenha essa disponibilidade para ficar no desconforto. Ficar no desconforto quer dizer aceitar o desconforto. Ele vai embora na hora? Não vai, gente. Ele vai ficar um tempinho no seu corpo. Você vai até remoer isso algumas vezes. Tudo bem, não se culpe por remoer. Desde que toda vez que você você esteja remoendo, você fala, isso é vergonha, isso é uma crença ativada, não é realidade. Isso sou eu achando que eu não sou suficiente. Eu não preciso ter vergonha de quem eu sou. Então, você vai fazendo esse padrão mesmo de repetição. Porque o cérebro aprende por repetição. Você escutou que você não era suficiente muitas vezes na sua vida. Não foi uma situação. Porque se fosse só uma, você não tinha gravado isso na sua memória afetiva. Mas você gravou. Seu cérebro está viciado para sempre fechar uma história e o final da história é pronto, você não é suficiente. Você vai mudar esse vício. Então, para mudar esse vício também é com muitas repetições. Porque foram muitas repetições que te deixaram nesse lugar. Tá? Então, não se sinta mal se você não conseguir na primeira vez. Você vai fazer para o resto da sua vida, você vai fazer isso muitos dias. Esse padrão de que eu sou suficiente, eu me acolho, você pode dizer, eu não preciso ter vergonha de quem eu sou, eu não preciso ter vergonha de quem eu penso, e muito menos do que eu sinto, tá?
E se alguém te disser que você precisa, você corta relações, porque não dá pra ficar escutando isso a vida inteira, tá bom? Mentira, gente, não sai cortando relação com todo mundo, porque a vida não é assim, infelizmente, tá? Mas isso também é um dos passos. O que acontece quando você começa a ser autônomo daquilo que você sente e fala, não, eu mereço falar, eu mereço sentir, eu mereço errar, eu mereço ter uma vida plena, eu mereço começar um curso e querer desistir porque eu achei horrível, eu mereço tratar o meu filho de um jeito diferente porque eu acho que é isso que meu coração tá me dizendo, né? Eu sou suficiente, eu me acolho. Isso mesmo, Elisângela, essa é a frase. Quando você começar a fazer isso, você vai automaticamente perceber que algumas pessoas e algumas situações sociais não fazem mais sentido para sua vida. E aí você deve cortá-las ou evitá-las, né? Por exemplo, algumas reuniões familiares que às vezes podem te deixar assim quando você tem uma família tóxica, por exemplo. Mas só se a família é tóxica. Se você não souber, tem um vídeo meu sobre famílias tóxicas, tá? Então assista lá. Tá torto no celular. Você vai deixar de ir em algumas empresas, você não vai querer trabalhar, porque você vai ver que elas fazem isso com você. Alguns amigos você vai deixar de sair, porque você vai ver que é uma relação que te incita a você não poder ser você. Então, isso é uma característica normal de quando você entende que você é suficiente, que você não precisa mais viver para agradar uma ideia social que tem de você e muito menos para ser amado. Tá bom? Tá bom, gente? Bom, se você fizer isso, se você não fizer isso, a tendência é que o mundo vire sempre um fardo pra você, né? E vem também a depressão. Como é que eu aprendo corporalmente, você pode ensinar o seu corpo a ficar desconfortável? Como? Vou te dar 3 exemplos, você pode fazer qualquer um deles. A meditação de 5 minutos por dia, de 10 minutos por dia, é uma maneira de você ensinar o seu cérebro a ter paz no desconforto. A yoga é uma maneira de você ensinar o seu corpo a encontrar paz no desconforto. Por quê? Porque os exercícios de yoga são extremamente difíceis. Para quem nunca fez, yoga não é você ficar lá sentado, olhando pro teto. São exercícios que exigem do seu corpo posições dificílimas e você precisa ficar na posição. Ao ficar na posição e depois você encontra um anestesiamento do seu corpo nessa posição, o seu corpo entende e aprende a viver no desconforto. É maravilhoso, tá? Uma das coisas que me ajudou muito com isso é a yoga. Rodrigo, falar nisso, temos um professor de yoga aqui, Rodrigo, que deu um joinha. Quem quiser, procure ele. Rodrigo era meu professor, né, Rô? Tá? Outra coisa, escrever sobre o seu desconforto. É uma técnica neuropsicológica, então você escreve e é como se você colocasse isso pra fora. Funciona muito, né? Então, para quem faz tratamento comigo, a gente tem uma lista e as pessoas vão escrevendo as situações desconfortáveis. E aí você vai aprendendo a olhar para o desconforto e lida com esse desconforto. Você aprende a ficar desconfortável. E uma técnica bem bacana para você fazer na hora do seu banho, na hora que você estiver sozinho, de lidar com desconforto, é você imaginar uma situação desconfortável que teve hoje. Por exemplo, imaginei sentir aquela coisa ruim que você se sentiu insuficiente e deixar sentir na sua imaginação, você lembra e fala se tá tudo bem. Eu posso me sentir assim. É uma maneira de você ensinar o seu corpo e a sua mente a lidarem com o desconforto. São todas maneiras efetivas, você não precisa fazer todas. Então, meditação, yoga, escrever sobre isso ou fazer essa imaginação ativa, tá? De situações desconfortáveis que você teve. E ao invés de você tentar acabar com o desconforto, você fica no desconforto. O que acontece se você não aprende a se sentir desconfortável? Você vai para compulsão, você vai para obsessão, você vai para os ataques de pânico, você vai para a raiva, você vai para as crises de raiva, tá? Isso tudo é não aprender a estar no seu desconforto e aí não aprender a reprogramar que eu sou suficiente, eu não preciso sentir vergonha por ser eu mesmo, tá? Aliás, quem tem filhos, repita isso pro seu filho o tempo todo, se puder. Você não tem que sentir vergonha por não querer algo, por não gostar de algo ou por querer algo e gostar de algo, ok? Exercício número 2, escreva a sua história. Isso é pra quem, assim, tá latente, você sente que você tá, assim, numa questão sua, que você não anda, porque você tem essa crença de insuficiência. Você escreve a sua história. Que história eu tô contando pra mim, sobre mim mesmo,
que eu preciso ser. O que eu preciso ser, afinal de contas? Eu preciso ser mais inteligente, mais disciplinado, mais alegre, mais magro, mais gordo, para ser feliz. Então você escreve essa história num papel e aí você modifica essa história para a realidade. Qual é a realidade? O que é que eu realmente preciso? E eu vou te dizer o que é que você realmente precisa. Você precisa acreditar que as memórias que você tem de não ser suficiente não são reais e que se você quiser entender as suas emoções, você já é suficiente para você mesmo, tá? É isso que você precisa. Hoje, na cadeira do dentista, não consegui fazer nenhum procedimento dentário. Não entendi, diva. O que isso tem a ver com a crença de insuficiência? Você teve pânico? Deve ter sido pânico isso, né? Medo. Aí a outra, aí tem que assistir a live de ontem, tá? Ou amanhã vamos falar disso também. Bom, o que eu não tive na infância não precisa ser perpetuado. Isso é só o que eu já falei pra vocês, né? E o que aí tem uma pergunta muito legal pra vocês responderem. O que eu invento sobre mim e eu acabo acreditando? Porque as pessoas que têm essa crença inventaram sobre elas mesmas muitas coisas. Diva, talvez você que não conseguiu fazer o seu procedimento dentário, pode ser uma das questões. Você inventou uma história de que isso ia te causar alguma coisa. Isso, na verdade, isso é uma das questões de pânico, tá? E aí tem que tratar a ansiedade. Temos vídeos sobre isso também, ok? Mas quais são as histórias que você está inventando sobre você que você precisa para ser feliz? Ou para fazer aquele curso que você quer, ou para ter uma conversa honesta com seus pais, ou com seu marido, ou com a sua esposa, ou com o seu chefe, tá? E aí, o último, alarme para sair do ideal e foca no real. O último é um mantra mesmo, literalmente, que eu falo para as pessoas colocarem assim de post-it, grudar, pôr no fundo do celular, que é trabalhar essa crença, você sair da história irreal que você está contando para você mesmo, do que os outros estão pensando ou vão pensar, e focar no real. E o real é o que você está sentindo e o que é que você quer e precisa nesse momento. Então, assim, o que eu quero e o que eu preciso nesse momento. E a resposta nunca vai ser que o outro faça alguma coisa. A resposta vai sempre ter que vir de você. Então, por exemplo, vamos supor que você é mãe e que seu filho começa a chorar desesperadamente e você tem que trabalhar ou fazer alguma coisa muito importante. E aí você se sente, na verdade, insuficiente porque você não tá conseguindo ser uma mãe boa o suficiente para dar conta do seu trabalho e do seu filho. E além disso, você não consegue fazer o seu filho parar de chorar. E você começa a se sentir com raiva, culpado e tem uma explosão de raiva. Ou você tem uma evitação, você não quer lidar com aquilo lá. Crença de insuficiência. Nessa hora você vai falar assim, o problema não é o meu filho. E muito menos o problema é que eu não consigo trabalhar e dar conta do meu filho. O problema é que eu estou com vergonha porque eu achava que eu tinha que dar conta de tudo isso. Você não tem. A hora que você falar assim, eu acho que eu tenho que dar conta de tudo isso, mas eu não tenho, eu posso fazer uma coisa de cada vez, eu posso achar o meu ritmo, na hora você acalma. Na hora você acalma, tá? Então, eu coloquei um exemplo para vocês entenderem como é que vocês fazem isso. Como separar o real? Tem uma pergunta aqui. Como separar o real do que os outros pensam, né? Às vezes me sinto confusa. Gente, o que os outros pensam nunca é real, a não ser que ele tenha te falado. Então, vamos supor, uma pessoa disse assim pra você, você não é suficiente. Se essa pessoa disse isso pra você, sai da vida dessa pessoa, gente, porque não estamos aí num relacionamento que não vai te fazer bem. Então, primeira coisa, tá? Agora, geralmente as pessoas não dizem isso, elas fazem caras que não tem a ver com isso. Às vezes as pessoas estão pensando em outras coisas, elas estão pensando na vida delas, elas estão pensando, às vezes, o oposto, né? De, meu Deus, como ela tem coragem de dizer isso, eu não tenho essa coragem. E a gente interpreta que não é suficiente, a gente conta histórias pra gente mesmo que não são reais, baseados numa crença que nós já temos de que a gente vai fazer uma coisa que não é suficiente para os outros, de que eu não sou aquilo que eu tinha que estar sendo nesse momento. Então, o real é só quando a pessoa te verbalizou, ela te falou, isso é real. Quando ela não te falou, já não é real, você já está imaginando, tá? Aí você tem que voltar porque eu estou sentindo, porque enquanto você está pensando, o outro pensou, o outro vai dizer, não é real, tá? É fruto da sua imaginação, ok? A última, então, sai do ideal.
né? Sai do que os outros, do que você acha que os outros pensam e foca no que você sente. Eu acho que é um mantra que vai ajudar muito a vocês a curar, literalmente, essa questão tua que vem da infância, tá? Pessoas que gostam de fundo, você pode até escrever uma carta, se você quiser. Às vezes eu faço isso nos tratamentos, mas assim, a pessoa já tem que estar no estágio bom para conseguir fazer isso, tá? Ok, temos um exercício aqui. Vou dar um último exercício. Geralmente os homens não conseguem fazer, porque tem vergonha. Então eu vou convidar, é um exercício que todo mundo que faz, ele é impactantíssimo, que é para você ir trabalhando. Você tem que fazer esse exercício pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, que é o exercício do banho. Quem já fez esse exercício me diz aí. Que é você tomar banho e no seu banho você se lavar com as mãos, ao invés de lavar com esponja. E nesse lavar com as mãos você sentir os limites do seu corpo, porque as pessoas que se acham insuficientes, elas não têm esse contato com o próprio corpo, tá? Então, você vai sentindo os limites, isso é uma questão neuro mesmo, de você ir cognitivamente sentindo os limites de quem você é. E durante o seu banho, você vai falar disso. Eu não preciso ter vergonha de quem eu sou, eu me aceito, está tudo bem. É um banho para que você, nesse banho, se reconstrua e faça a sua reprogramação mental. As mulheres têm facilidade de fazer esse banho e elas têm resultados, elas saem do banho com uma sensação de autovalia muito grande. Então, o banho é um remédio para você fazer isso. E por que o banho? Porque é o momento que você tá lá, que você vai conseguir estocar sem se estranhar tanto. Os homens têm mais dificuldade, exatamente porque de alguma maneira entenderam em algum momento que não poderiam, mas ele é muito válido para os homens também, tá? Ok, gente? Esse foi o último exercício. Então, o resumo da live. O que significa enfrentar essa crença? Significa, eu até escrevi aqui, ó, pra dizer uma coisa bonita. Significa enfrentar e viver as suas emoções. De vergonha, de tristeza, de raiva, porque elas são válidas, as suas emoções são válidas. Significa enfrentar os seus medos e as suas verdades quando eles vierem, porque eles também são importantes, eles são válidos. E isso quer dizer que você vai perder algumas certezas que você tinha. Você vai descobrir que algumas pessoas não te faziam tão bem. Você vai descobrir que aquele trabalho não era tão importante para te fazer se sentir bem. Você vai descobrir que o peso ideal não existe. Você vai descobrir diversas coisas ao fazer isso, tá? E você vai conseguir ser mais feliz e ser mais corajoso, porque isso está totalmente ligado à coragem. Você vai conseguir gravar os vídeos que você quer, você vai conseguir escrever as frases que você quer sem se preocupar com o que os outros vão pensar de você, tá? E isso quer dizer também, você, ao descobrir isso, você vai ganhar relacionamentos muito mais consistentes do que os relacionamentos que você tem hoje. Porque quando você sai desse processo, você começa a fazer esses exercícios, você entende que você pode, as tuas relações começam a ficar muito mais significativas, porque você conecta muito mais nas relações, inclusive com seus filhos e com seus cônjuges, elas ficam muito mais significativas. Então, isso transforma literalmente a nossa maneira de viver e as decisões de carreira que a gente tem e as decisões de vida que a gente tem, tá? As minhas decisões de vida todas são pautadas nisso, são pautadas de que eu não preciso que ninguém aprove isso, a não ser a pessoa que vive comigo, que é o meu marido, né? Então, assim, se eu sinto e eu acho que eu preciso e que é importante, eu vou fazer, né? E se eu tiver uma pessoa, vamos pegar essas lives, quando eu fui fazer essa semana de lives, eu falei assim, acho que vai dar 2 pessoas, porque, né, uma semana, quem que vai ficar aqui uma semana? E eu falei, não importa quantas pessoas, porque eu vou fazer e se eu ajudar uma pessoa já é o suficiente. Então, é trabalhar nessa questão, não é o que os outros vão pensar, é o que tá te motivando a fazer isso, o que você tá sentindo ao fazer isso, tá bom? Ellen, que bom que você tá emocionada. Eu fico aqui também, eu choro fácil, tá, gente? A pessoa fala que tá emocionada, eu emociono também. Pessoal, esses exercícios façam, se vocês sentiram pânico fazendo algum exercício de ontem ou agora, façam as mesmas atividades ou procurem realmente um profissional para ajudar vocês nesse processo, tá? E aí tem outros vídeos gravados meus aqui sobre estratégias de aliviar a ansiedade, então dá para vocês verem também, ok? Esse exercício do banho, gente, façam hoje se vocês ainda não tomaram banho, porque ele tem um poder de transformação mental muito grande, tá bom? É isso. Amanhã temos mais.
Então, se você quer ver essa live gravada, essa live é bom ver, porque teve muita coisa. Entra ali na minha bio, tá escrito Lista da Fran. Clica ali, que é no meu site. Você vai se inscrever. Final da semana você vai receber todas as lives gravadas, tá bom? Me escrevam, quero saber o que vocês estão achando, se tá ajudando. E se tiverem com dificuldades de aplicar os exercícios, me mandem comentários ou directs, tá? Eu vou tentar explicar na medida do que eu conseguir. Amanhã estou aqui às 8, falando da última crença, que é a crença de pertença. Gente, essa crença também é, ó, importante, tá? Um beijo. Até amanhã.